agora a questão da família. Eu queria entrar um pouco num assunto que não tem nem a ver com política, mas como o deputado se posiciona bastante em relação à família, valores familiares. Escreveu um livro sobre o assunto. Sim. É pai de uma menina, tá com quantos anos sua filhinha? Vai fazer 1 ano mês que vem. Vai fazer 1 ano. Passa Eu rápido. queria entrar numa questão que gerou polêmica nos últimos dias, que foi o fato de a atriz Cláudia Raia dar um vibrador à filha de 12 anos para que ela explorasse o corpo dela, se conhecesse, e isso gerou uma repercussão muito grande. E como um parlamentar que se posiciona nesses assuntos, nessas questões, eu queria saber a posição de Nicolas Ferreira em relação a Cláudia Raia sobre o vibrador que ela deu à filha de 12 anos, que ganhou uma repercussão bastante grande essa história. Olha, do mundo eu espero isso mesmo. Eu espero que a pessoa faça isso, que ela faça tatuagem no ânus. Não tem muito o que se esperar do mundo. Essas pessoas, elas vivem dessa forma. Vivem de forma depravada, vivem uma falsa virtude, né? Onde todo mundo é intolerante, menos eles. Onde todo mundo é ruim, menos eles. Então isso é típico dessa turminha. Condeno e muito. Afinal de contas, as crianças hoje em dia, você vê que cada vez mais estão perdendo a sua inocência, cada vez mais estão sendo expostas a uma sensualidade, sexualidade precoce, e isso gera efeitos muitas vezes irreversíveis para crianças. Na sua opinião? Eu vejo que quando você coloca, por exemplo, uma sexualidade exacerbada numa criança, você está queimando etapas. Nem mesmo a sua própria formação ali, digamos assim, sexual, está completa, a estrutura psíquica ali da criança ainda está em formação. Quantos de nós, quando faz 18 anos, acha que a gente é adulto, passa 2 anos e fala, meu Deus do céu, olha como é que eu agia, como é que eu fazia, quem nunca, né? Namorou na adolescência e fala, meu Deus, eu não faria isso nunca na minha vida, tendo a mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu vejo que, assim, é um atentado mesmo, sabe? Contra a própria filha dela, que de fato deveria ter ali a sua inocência preservada, deveria ter as coisas na sua etapa. Mas hoje a regra do mundo é faça aquilo que te faz feliz. Essa frase, se tivesse uma assinatura, teria escrito Satanás embaixo. Porque o que te faz feliz nem sempre é aquilo que vai ser bom para você. De hoje as pessoas são viciadas e escravizadas pela felicidade. Então, se vai fazer bem sexualmente para minha filha dar um vibrador para ela, vou dar um vibrador. Então, assim, é uma mentalidade deturpada, uma mentalidade imoral, sabe? Uma mentalidade realmente, assim, apodrecida de uma mãe que não tem nada para oferecer para a filha e o que sobra, oferecer um vibrador. Tudo o que ela tem para oferecer para a filha dela de melhor é, de fato, um objeto para poder gerar prazer na sua filha. Realmente é um passo, assim, posso falar, espiritualmente falando, é um passo grande e largo, próximo ao inferno. E o empresário Pablo Marçal, qual a sua opinião sobre uma possível candidatura dele à presidência em 2026? Olha, o Pablo disse em entrevistas de que ele não sairia candidato à presidência da República se o Bolsonaro também fosse. A postura do Pablo, eu já deixei bem claro quanto a algumas contradições, no sentido de anteriormente, né, quando ele foi candidato à presidência da República em 2022, ele atacava tanto o Bolsonaro quanto o Lula, falava que os dois eram o mesmo, enfim. E logo depois apoiou o presidente Bolsonaro e agora, enfim, também na eleição para a prefeitura se colocou como um cara de direita, sendo que anteriormente estava falando que direita e esquerda eram conceitos ultrapassados e que, enfim, deveria ser governalista, alguma coisa assim que ele gosta de falar. Mas, deputado, o senhor apoiou o Pablo, simpatizou, demonstrou simpatia ao Pablo na eleição à Prefeitura de São Paulo em 2024. A simpatia é algo que é possível ser feito, né? Então, eu de fato falei que naquela matéria-prima que a gente tinha, e até mesmo por conta, né, de anteriormente, o próprio presidente Bolsonaro ter dado a medalha 3I para ele, ter tido aquele primeiro encontro, depois aquilo dali acabou desandando. Mas dentro das opções ali, realmente, na matéria-prima que tinha para poder ter a opção, eu achei, enfim, falei, olha, realmente, se eu pudesse ali escolher, eu acredito que seria isso no primeiro turno. E falei realmente com relação ao primeiro turno. Agora, o ponto principal ali, que eu acredito que a gente tem que levar em consideração, é que o Pablo desgastou bastante a esquerda, né? Com relação, por exemplo, ao Boulos. Depois fez uma live com o Boulos. É esse tipo de atitude que realmente as pessoas ficam sem compreender. Você achou incompatível? Eu achei incompatível da parte dele. Muita gente, por exemplo, acaba me perguntando, né, qual que é a relação, por exemplo, né? Como é que é a sua relação com o Pablo Marçal? Vocês têm uma relação de ligar um pro outro, de sair de vez em quando? Eu vi que
Os senhores se encontraram nos Estados Unidos. Vocês têm relação pessoal para além da política? Não, não tenho relação pessoal com o Pablo Marçal, nem empresarial, nunca saí com ele, enfim, nem que seja de happy hour, nem nada. Não falo isso aqui para poder querer descredibilizá-lo nem nada disso, é porque realmente não tem. No dia, por exemplo, que nós demos a entrevista lá nos Estados Unidos, a entrevista foi marcada no mesmo horário. Então, quando eu cheguei no prédio, ele estava lá e foi no teto, né, da CNN e tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, eu entrei, obviamente cumprimentei, eu tenho boa convivência com a maioria das pessoas aqui em Brasília, só com algumas de fato que não. E quando eu terminei de dar uma entrevista, ele estava numa live, me chamou para live, e aí eu dei um oi, etc e tal. E depois, quando eu desci para tomar um café, ele estava lá também e pediu para tirar uma foto. Você pode ver que muitas pessoas falam a respeito dessa proximidade, querendo talvez gerar o embate entre mim e o Bolsonaro, já que visto que o Bolsonaro não gosta nem um pouco do Marçal. Mas eu vejo que são atritos aí que querem gerar de forma desnecessária. E, mais uma vez, continuo firme nas minhas convicções e tenho boa convivência com várias pessoas. Se eu não tivesse boa convivência, eles estariam me acusando de que eu não tenho boa convivência. Se eu tenho boa convivência, me acusam de ter boa convivência. Ou seja, nunca vai ficar bom para ninguém. Eu depreendo, pelo que o deputado falou até o momento sobre Pablo Marçal, é que o senhor tem uma visão que não é preto no branco em relação a ele. O senhor falou coisas que acredita que foram positivas que ele fez, como críticas contundentes à esquerda. Criticou outros movimentos de Marçal, como a proximidade com Boulos na reta final do segundo turno ali, em São Paulo. Então, acredito que o senhor, dentre os nomes colocados, o Pablo Marçal é o que menos lhe agrada numa disputa à presidência em 2026, dentre os já citados, correto? Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que não é o momento agora para o Pablo Marçal, como não foi o momento para ele em 2022. Ainda assim, ele se colocou como candidato a presidente da República. Naquela época, eu lembro que ele me ligou, eu falei, não saia a presidência da República, porque o Bolsonaro está se candidatando contra o Lula, a gente precisa fortalecê-lo. Mesmo que você tenha 1%, 2%, 3%, 7%, esse 7% não iria para o Lula, iria para o Bolsonaro. Então, eu acho que precisa canalizar esse tipo de força em somente uma pessoa. Eu acho que agora, mais uma vez, o nome mais competitivo e que consiga ganhar do Lula seja o Bolsonaro. Condeno e muito, afinal de contas, as crianças hoje em dia, você vê que cada vez mais estão perdendo a sua inocência, cada vez mais estão sendo expostas a uma sensualidade, sexualidade precoce, e isso gera efeitos muitas vezes irreversíveis para crianças. Na sua opinião? Eu vejo que quando você coloca, por exemplo, uma sexualidade exacerbada numa criança, você está queimando etapas. Nem mesmo a sua própria formação ali, digamos assim, sexual, está completa, a estrutura psíquica ali da criança ainda está em formação. Quantos de nós, quando faz 18 anos, acha que a gente é adulto, passa 2 anos e fala, meu Deus do céu, olha como é que eu agia, como é que eu fazia, quem nunca, né? Namorou na adolescência e fala, meu Deus, eu não faria isso nunca na minha vida, tendo a mentalidade que eu tenho hoje. Então, eu vejo que, assim, é um atentado mesmo, sabe? Contra a própria filha dela, que de fato deveria ter ali a sua inocência preservada, deveria ter as coisas na sua etapa. Mas hoje a regra do mundo é faça aquilo que te faz feliz. Essa frase, se tivesse uma assinatura, teria escrito Satanás embaixo. Porque o que te faz feliz nem sempre é aquilo que vai ser bom para você. De hoje as pessoas são viciadas e escravizadas pela felicidade. Então, se vai fazer bem sexualmente para minha filha dar um vibrador para ela, vou dar um vibrador. Então, assim, é uma mentalidade deturpada, uma mentalidade imoral, sabe? Uma mentalidade realmente, assim, apodrecida de uma mãe que não tem nada para oferecer para a filha e o que sobra, oferecer um vibrador. Tudo o que ela tem para oferecer para a filha dela de melhor é, de fato, um objeto para poder gerar prazer na sua filha. Realmente é um passo, assim, posso falar, espiritualmente falando, é um passo grande e largo, próximo ao inferno.